Olá, amadas e amados irmãos, que estejam todos na santíssima paz do nosso Senhor Jesus. É sempre muito bom tê-los conosco aqui nos Sementes do Evangelho. Gratidão. Vamos agora para a nossa prece. Assim, nos preparemos para o Pai, em nossas melhores intenções e pensamentos. Então vamos respirando profundamente, respire suavemente, procurando a imagem do amado Mestre em sua tela mental, adornado de intensíssima luz, a nos sorrir de braços abertos, pois já nos esperava. E com nossos corações vibrantes de alegria indescritível, vamos ao seu encontro, onde seu amor nos envolve e nos acolhe amorosamente, nos tornando leves de uma felicidade sem precedentes. Amado Mestre Jesus, quão sublime é esse encontro contigo, a nos fazer vibrar todas as células de nosso ser. Jesus amado, que esse bálsamo nos fortaleça no caminho que escolhemos para te servir, auxiliando os companheiros do caminho evolutivo e salvador, trabalhando sempre para merecermos as vossas bênçãos. Então, amado Mestre, fique conosco e que seu Evangelho seja sempre assimilado em nossa consciência e nossos corações. Se conosco, amado Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 1, Não vim destruir a lei, ou Espiritismo, nos itens 5, 6 e 7. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra e através de uma incontável multidão de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera. Assim, como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada contrário ao que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não fora dito senão sobre forma alegórica. Vem cumprir no tempo predito o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo
que o preside, e assim como anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Que assim seja. Queridos irmãos, a doutrina espírita vem abrir os olhos e os ouvidos da humanidade terrestre, porque fala sem alegorias e sem figuras. É por isso que levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios em razão do grau de maturidade da época. O Espiritismo, tal qual conhecemos, surgiu no século XIX, numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência, já desenvolvida, não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas que quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa. Tinha que ser ao mesmo tempo produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame dos homens. Não se personificou em indivíduo algum, sendo fruto de um ensino coletivo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes e por uma multidão de intermediários que se tornaram centro ou focos de radiação, que estrategicamente colaborou para sua rápida propagação. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu de Moisés, é consequência direta da sua doutrina, veio para confirmar, explicar e desenvolver o Evangelho com novas luzes. Veio também desenvolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas, como o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Revela-nos conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida na matéria e fora dela. Coloca o amor como sentimento maior a ligar os homens a Deus e entre si. A efeito, nos ensina a ter resignação frente às dificuldades da vida, a certeza no futuro cuja felicidade depende apenas de nós mesmos. Estimula no homem o perdão e a tolerância com os defeitos alheios, extirpando o egoísmo. Conforme nos diz Emmanuel no livro Opinião Espírita, com psicografia de Chico Xavier. Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Quis dizer com isso que Jesus é a porta que nos conduz a Deus, porque, como o próprio Mestre nos diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Kardec é a chave, porque o seu trabalho dedicado nos permitiu conhecer o mundo espiritual por meio das mensagens dos espíritos benfeitores, nos tirando, enfim, da ignorância e nos ajudando a seguir com segurança na nossa jornada evolutiva. Por fim, Kardec nos esclarece que o Espiritismo diz que não veio destruir a lei, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Por isso, o Espiritismo é que veio cumprir até o último J e o último ponto de tudo que nos ensinou Jesus.
É, portanto, a terceira revelação, o Consolador prometido. E elevados em pensamentos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, vamos agradecer ao Pai por esse momento e a dádiva de um novo dia. Mestre amado, agradecemos a nova oportunidade, que tenhamos sabedoria inspirada pelos céus, divina, a nos guiar, as virtudes iluminativas para o serviço de ajustamento interiores, sendo conscientes da nossa responsabilidade individual que nos marcará o esforço, e assim que a nossa sementeira na aplicação do bem possa recolher as bênçãos de paz e de luz. Te pedimos, ó Pai, que vossa misericórdia e amor infinito envolva nossos irmãos encarnados e desencarnados que sofrem em suas aflições inomináveis. Sejam eles cobertos pelo seu amor e vossos eflúvios divinos, para que sejam despertos em uma nova consciência no caminho do equilíbrio. Então, amado Mestre, fique conosco hoje e por todo sempre, e que assim seja.